Gênesis 9, dos versos de 1 a 17, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive, se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. Cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por podermos iniciar mais uma jornada aqui em nossa igreja de reflexões acerca da tua palavra, daquilo que ela nos revela sobre quem tu és, sobre quem nós somos, sobre o teu desejo de se relacionar conosco. E Pai, nos inspira, nos ilumina o entendimento, abre o nosso coração e a nossa mente, não só para que a gente possa interpretar corretamente a passagem bíblica, mas principalmente aplicá-la de maneira transformadora à nossa vida. Sopra o teu Espírito, tira qualquer coceira dos nossos ouvidos, nos orienta e nos mostra o Deus de aliança que tu és. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Aliança. Essa é a série de mensagens que nós vamos percorrer aqui nesse iniciozinho de ano. Até o início de fevereiro, nós vamos percorrer por 5 alianças, as 5 alianças que o texto bíblico nos informa, nos ensina, que Deus fez com o seu povo, com a humanidade. Em 5 momentos, Deus decidiu entrar numa aliança, assumir um compromisso e um pacto que, em primeiro lugar, representa uma série de responsabilidades, que, em primeiro lugar, representa uma série de compromissos assumidos, mas, mais do que isso, são alianças e termos pactuais que revelam esse desejo de um Deus que quer se relacionar com a sua criatura. Ao longo desta série,
nós vamos olhar para esses 5 momentos em que Deus, ele decidiu celebrar uma aliança, fazer um pacto com alguém na palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus fez com Noé, que nós vamos ver hoje. Depois Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, que dá origem ao povo de Israel. Em terceiro lugar, Deus faz uma aliança com Moisés, que organiza o povo abraâmico, o povo de Israel, como uma sociedade civil por meio da outorga da lei. Em quarto lugar, Deus ele faz uma aliança com Davi, prometendo que um descendente de Davi seria aquele regente de todo o mundo. E finalmente Deus faz uma aliança com o seu próprio Filho, a nova aliança em Cristo Jesus, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo e do seu corpo, que é entregue por nós na cruz. Essas são as 5 alianças que nós temos na Bíblia. Essas são as 5 alianças, os 5 momentos em que Deus ele decidiu celebrar um compromisso, celebrar um pacto, celebrar termos de responsabilidade que envolvem benefícios e responsabilidades para com aqueles com quem ele celebrou essa aliança, que somos nós, o povo de Deus. Agora, talvez você esteja pensando, mas pastor, o que esse negócio de aliança tem a ver com o início de ano? Normalmente aqui na Urbana, pastor, a gente começa o ano refletindo sobre um tema mais devocional, a gente fala sobre disciplinas espirituais, a gente fala sobre, enfim, aquelas receitinhas, né, bíblicas, de como é que a gente pode viver sobre esse mundo na medida que nós estamos começando um ano, planejando o nosso calendário, estamos estabelecendo as nossas metas, fazendo as nossas resoluções. Por que falar de algo tão denso, teologicamente tão pesado? Muito, muito simples. Porque todas as vezes que Deus ele celebrou uma aliança com o seu povo, com alguém na Escritura, ele estava recomeçando ou estava iniciando um novo processo e uma nova jornada, uma nova caminhada com o seu povo. Um Deus que faz alianças é um Deus de recomeços, é um Deus de inícios, é um Deus que estabelece princípios para uma caminhada. Como nós acabamos de ver aqui, a aliança que Deus celebra com Noé é uma aliança que ele está reinaugurando, por assim dizer, a criação depois de tê-la destruído no dilúvio. Depois que Deus, enfim, destruiu todo o mundo no juízo do dilúvio, ele agora recomeça uma nova caminhada por meio da celebração desta aliança. Como a gente vai ver no domingo que vem, Deus ele inicia uma nova jornada redentiva por meio de Abraão, um novo começo. Deus organiza o seu povo e inicia um novo movimento de relação com o seu povo por meio da aliança em que ele entrega a lei, a chamada aliança mosaica. Deus estabelece uma dinastia e inicia uma nova relação com o seu povo, que envolve privilégios, que envolve benefícios. Quando ele chama o Davi e fala, Davi, não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o teu filho, mas na verdade eu não vou fazer nenhuma aliança com o teu filho de sangue Salomão, eu vou fazer uma aliança com aquele que vem como teu descendente anos a fio, que vai ser aquele que vai reinar sobre todo o universo. E finalmente Deus ele inaugura uma nova era de relacionamento, um novo tempo, quando ele celebra a nova aliança em Cristo Jesus. Sempre que Deus ele celebrou uma aliança, ele estava ou começando ou recomeçando algo na jornada do seu povo, na vida do seu povo. Por isso tem tudo a ver olhar para a temática da aliança quando a gente vira o calendário. Tem tudo a ver olhar para a aliança quando a gente, enfim, está planejando as nossas resoluções, quando a gente está olhando, né? Certamente muitos de vocês estão assim, pelo menos eu estava conversando com o pessoal aqui um pouquinho antes de começar o culto, e o pessoal estava dizendo, não, pastor, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na academia. Esse é o ano que eu vou terminar aquele curso que estou enrolando há anos.
Esse é o ano que eu vou fazer isso, esse é o ano que eu vou fazer aquilo. Então, na medida em que nós estamos abrindo o ano, acredite, faz todo sentido olhar para a teologia das alianças e olhar para esses movimentos de inícios e de celebração de inícios que Deus, enfim, articulou e celebrou na história da redenção. Hoje, meu desafio, então, é lhes falar sobre a chamada aliança noética, esse texto que a gente acabou de ler. Como eu acabei de dizer, Noé é um segundo Adão. Ele acaba de sair da arca. Você conhece a história, não tem um cristão que não tenha ido para a escola bíblica dominical, que não tenha ouvido falar da história da arca de Noé. O texto bíblico nos informa que a maldade e a corrupção humana, ela se alastrou sobre o mundo de tal maneira que Deus então decidiu dar cabo da humanidade e punir esta geração iníqua de uma vez por todas, tendo apenas Noé como sobrevivente deste juízo absoluto que Deus derrama sobre o mundo por meio do dilúvio. Logo em seguida, então Deus manda o Noé, chama o Noé e fala: Noé, constrói uma arca, porque eu me arrependo de ter criado o homem sobre a terra, a sua maldade chegou até mim. Lendo o texto de Gênesis no capítulo 6, a partir do versículo 4, é muito interessante porque o texto ele dá aquela sensação de que Deus está sentindo o odor da maldade, da violência, da iniquidade, da sujeira que está acontecendo. Chegou no céu, chegou nas narinas de Deus o odor da iniquidade humana. Como acabei de falar a você, Isabela e eu ficamos 2 semanas fora ali no litoral norte paulista, e aí voltamos ontem para casa e tínhamos esquecido dentro da geladeira uma comida que a gente devia ter jogado fora, que ficou fermentando dentro da nossa geladeira por 2 semanas. Aí a gente chegou em casa e fomos recebidos por abrir a geladeira e sair aquele odor terrível. É isso que o texto está dizendo para nós. A iniquidade do homem chegou até a presença de Deus. A iniquidade, Deus está percebendo e vendo, e ele decide dar cabo, chama Noé e fala: Noé, você que encontra graça na minha presença, constrói a arca, coloca um par de animais em cada um dos pares dos animais na arca, e então você vai ser liberto desse juízo que eu vou trazer sobre a terra. Se você voltar alguns versículos na narrativa que a gente acabou de ler, você volta aí no capítulo 8, no versículo 15, você vai ver então o momento em que Deus diz para o Noé descer da arca. 1 ano já se passou, Deus então manda o Noé descer da arca. No versículo 15 do capítulo 8, ele diz assim: então disse Deus a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça com que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Acabou. Como você sabe, a arca, ela para ali em cima do Monte Ararat, que hoje você conhece como Turquia, e então ali Deus então manda Noé descer da arca e Noé vai recomeçar. Como eu e você. Como eu e você fazemos quando o calendário vira. Noé tem uma vida para viver. Noé tem terra para arar. Noé tem um mundo a conquistar. Tem uma vida a retomar, como eu e você. E nesse novo início, Deus celebra uma aliança com Noé que envolve uma série de bênçãos. A primeira dessas bênçãos que fazem parte dessa aliança noética, a primeira dessas bênçãos é a bênção da procriação. Note o versículo 1 e versículo 2 aqui comigo. Versículo 1, ele diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus está dizendo: Noé,
a sua função agora como novo Adão. Essa é a mesma ordem que Deus deu para Adão no jardim. Como novo Adão, a sua função é espalhar a minha imagem sobre a terra. Como você sabe, todo ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E onde há seres humanos andando sobre a terra, está sendo anunciado de maneira indireta e silenciosa, mas muito clara e objetiva, a soberania do verdadeiro governante sobre a terra. A teologia da chamada Imago Dei, da imagem de Deus, ela nos ensina uma coisa belíssima. No passado, quando um determinado general, ou rei, ou conquistador, ele conquistava um determinado terreno, ou território, ou pedaço de terra, a primeira coisa que ele ia fazer no mundo da antiguidade era colocar a sua imagem, o seu totem ali naquele lugar, anunciando quem é o verdadeiro soberano sobre aquela terra. Era isso que fazia um conquistador. Ele colocava a sua imagem e o seu totem. Deus criou todo o universo, criou o cosmos, criou a terra, o céu e a terra. E para anunciar que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, o Rei verdadeiro sobre o cosmos, Ele decide colocar o seu totem vivo, o homem. Visto que Deus ele é um Deus vivo, então ele não pode ter um totem de pau, de pedra, de ferro, de bronze, seja ele do que for, inanimado. Porque um Deus vivo, ele precisa ser representado por um homem que é criado à sua imagem e semelhança. Como criaturas que somos a imagem e semelhança de Deus, nós representamos o nosso Criador e nós somos semelhantes a Ele. E Deus quer que a sua imagem se espalhe sobre toda a criação. Deus quer que os seres humanos, eles estejam nos 4 cantos da terra. Existindo, meramente existindo, porque onde tem gente andando sobre a terra, tem um anúncio de um Deus vivo que governa todas as coisas. E os totens de Deus estão em todo lugar. É isso que Deus quer. Mas mais do que isso, meus irmãos, mais do que Deus ter o interesse de ver a sua imagem espalhada sobre toda a terra, Deus ele está abençoando Noé, como ele fez com Adão, com a chamada bênção da procriação. Aqui está a ordem de constituição de família. Aqui está a bênção e o mandato de Deus para que eu e você procriemos. Faz parte da vontade de Deus, nosso Senhor, que procriemos. E meus irmãos, falar sobre essas coisas nos dias de hoje é falar sobre algo que virou polêmico, acredite. Se você é cristão, deixa eu dizer uma coisa para você, você é cristão e casado, e que está com a saúde em dia, a procriação precisa estar no horizonte de vida para você. Eu quero ser profundamente sensível com casais que passam pelo drama da esterilidade, da infertilidade. Eu não quero que você saia daqui hoje achando que porque você está passando pelo que você está passando, pelo drama que você está vivendo, que Deus esteja contra você ou que haja algum tipo de maldição sobre você. Não. Nós escolhemos um mundo em que muitas vezes nós mesmos somos inférteis, quando nós nos separamos de Deus, o nosso Criador. Infertilidade, esses males que nos sobrevêm, nos causando a impossibilidade de gerar filhos, é fruto da queda que entrou no mundo, fruto do pecado que entrou no mundo. Não tem nenhuma maldição de Deus sobre você se você está passando por essa situação de infertilidade, de lutando. E aqui na nossa igreja nós temos alguns irmãos e irmãs, algumas famílias que junto com eles oramos, junto com eles pedimos a Deus que Ele atue num cenário de infertilidade. O que eu estou falando é do princípio geral. Em termos gerais, Deus quer que os seus filhos, Ele quer que o seu povo leve a sério o mandato da
fecundidade da procriação. E me surpreende, de verdade, me surpreende ver casais que se dizem cristãos, saudáveis, dizendo assim, não, a gente não quer ter filho não, porque, como dizem por aí, né, filho estraga o corpo, filho atrapalha a carreira, filho custa caro, filho isso, filho aquilo. Não. Procriar é um mandato de Deus. Mas mais do que também o mero mandato de procriação, indiretamente, Deus está falando para o Noé uma coisa que eu acho linda, que é a seguinte: Noé, se você quer viver uma vida plenamente realizada, participar desse mandato de procriação significa, é algo que é fundamental para isso. Em outras palavras, Deus está dizendo, Noé, você quer ser plenamente, quer viver todos os meus planos, quer encontrar essa realização existencial sobre essa terra? Procrie. Só quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. A alegria que é poder, a realização que é poder ter filhos, vê-los crescer, poder transmitir aos nossos filhos a nossa fé, a nossa tradição. Só quem já passou por isso sabe o tamanho da bênção que isso é. E que nós muitas vezes simplesmente rejeitamos. Agora, existe um outro lado da moeda. Existem aqueles que lutam com a infertilidade, existem aqueles que são medíocres do ponto de vista espiritual porque não tem nenhum impedimento e mesmo assim não querem gerar filhos. Mas existem aqueles que dizem assim, já que Deus mandou, então você não pode atuar de maneira a fazer qualquer tipo de controle ou de planejamento, você tem que deixar o ventre da madre aberto, né? E proíbe qualquer tipo de planejamento familiar. Não é isso que nós cremos aqui na Igreja Batista Urbana. Nós cremos na Igreja Batista Urbana que sim, é um mandato de Deus, é uma bênção de Deus a procriação. Que em 2025, você que é casado, que você tenha no seu horizonte procriar, se você ainda não procriou. Sim, queremos ver essa igreja cheia de criança. Queremos sim andar na contracultura desse mundo. Mas isso não é um mandato que você e sua esposa têm que cumprir sozinhos. Isso é um mandato que é cumprido coletivamente. Então sim, há espaço para planejamento, há espaço para todo tipo de organização, enfim, há espaço para discernimento do melhor momento ou do momento que deve acontecer. O planejamento familiar, ele tem espaço nesse mandato. Desde que o nosso planejamento familiar, ele não reflita ídolos do nosso coração, quando nós escolhemos não ter filhos por causa de outras razões que são absolutamente idolátricas. Mas sim, há espaço, e você não precisa perpetuar a terra e se proliferar na terra sozinho, porque esse é o mandato que é dado por Deus a todos os homens. Nós fazemos isso coletivamente. Então, planejamento, ele cabe aqui, organização cabe aqui. Não saia então daqui achando que aqui na Igreja da Batista Urbana nós somos contra algum tipo de movimento de planejamento familiar, nós somos contra, enfim, organização financeira familiar, nós somos contra essas coisas, simplesmente você tem que abrir a madre e deixar Deus mandar. Não. Calma. Nós cremos que é um mandato. E incentivamos famílias a considerarem e dizer, olha, não honrar isso é desobedecer um mandato claro da palavra de Deus. Mas fazemos isso com planejamento, com organização, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque sim, meus irmãos, é uma grande bênção procriar. A bênção da procriação nos traz profunda realização, nos faz participantes do plano de Deus de espalhar a sua imagem sobre a terra, nos dá esse privilégio de ver
de sermos aqueles que vão caminhar com Deus na disseminação da fé, na disseminação dos seres humanos sobre a terra. Em segundo lugar, nós temos uma outra bênção, a chamada bênção da proeminência. Você tem a bênção da procriação. Em segundo lugar, nós temos a chamada, nessa aliança, nós temos a bênção da proeminência. Olha comigo o versículo 2, ele diz assim: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Note que Deus, ele entregou a Noé, assim como ele tinha feito com Adão, ele entregou o domínio sobre a criação, sobre os animais da criação e sobre toda a criação. Porque o plano de Deus, meus irmãos, ele é muito, muito simples. Deus criou o homem para que o homem fosse o regente de toda a criação, para que o homem fosse aquele que atuasse sobre a criação a fim de desenvolvê-la. Para que o homem atuasse sobre a criação a fim de fazer com que a criação pudesse se desenvolver em todos os seus sentidos. Isso nós chamamos na teologia de mandato cultural. Deus entrega a criação nas mãos do homem. Deus entrega a criação ao homem e diz: homem, desenvolva a criação. Homem, domine sobre toda a criação. Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, você encontra justamente isso. Deus dizendo: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. E por que Deus quer fazer o homem à imagem e semelhança? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que estão sobre a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é o mandato criacional de domínio. Agora, muitas vezes a gente interpreta esse domínio sobre a criação de uma maneira errada. Já que Deus me entregou o domínio da criação, então eu vou fazer todo tipo de abuso com a criação. Não é isso que o texto bíblico nos ensina, não é isso que significa sermos regentes sobre a criação. O nosso cuidado, o nosso domínio da criação, ele sempre precisa ser um domínio sobre a criação que não causa dano sobre a criação, embora sim tenhamos autoridade sobre os animais, sobre a criação. Agora, mais do que simplesmente apontar, e eu queria que você viesse comigo, eu prometo que eu tenho um ponto, mais do que apontar esse lugar de proeminência que a raça humana tem sobre a criação, a boa criação de Deus, eu queria que você lembrasse uma coisa. A primeira audiência desse texto, Gênesis capítulo 9, foi o povo que saiu do Egito. Como você sabe, o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, muito provavelmente ali durante os 40 anos da caminhada no deserto. E a primeira geração que teve acesso a esse escrito, ou pelo menos a maior parte desse escrito, foi o povo, a chamada segunda geração que entrou na terra de Canaã. Que ia encontrar lá na terra um povo que estava acostumado a elevar as coisas criadas à categoria de Deus. Se você chegasse em Canaã, você ia encontrar povos, os moabitas, os cananeus, os jebuseus, os ferezeus e todos os outros povos que estavam ali em Canaã, eles estavam acostumados a elevar à categoria de Deus as coisas criadas, as coisas da criação. Eles tinham saído do Egito, outro lugar onde as coisas da criação, elas eram elevadas à categoria de Deus. O próprio rio Nilo era um deus. O faraó era um deus. O boi era um deus. O sapo era um deus. E as muitas outras divindades do Egito. Por quê? Porque as primeiras pessoas que leram esse texto que Moisés está escrevendo, eles estavam acostumados a olhar para as criaturas de Deus e elevá-las à categoria de Deus. Aí vem Deus e está dizendo: não. O lugar delas é tendo temor de vocês. Vocês não vão se curvar para vaca, para boi, para lua, para o céu,
para as estrelas são as coisas criadas que vão ter um temor reverente para com vocês. E, meus irmãos, isso daqui é algo que fala a nós hoje. Porque nós, como povo de Israel, sofremos a tentação diária de elevar as coisas da criação à categoria de Deus. Elevamos os nossos filhos à categoria de Deus. Elevamos os nossos bens à categoria de Deus. Elevamos as nossas carreiras à categoria de Deus. Elevamos os nossos líderes espirituais à categoria de Deus. Elevamos, enfim, o nosso dinheiro e o nosso patrimônio à categoria de Deus. Então, quando Deus está dizendo, olha, os animais eles vão ter medo, pavor, vai haver um medo reverencial neles. Deus está organizando a ordem da criação. E ele está dizendo, vocês, meu povo, vocês não vão se dobrar diante das coisas criadas. É o contrário, são as coisas da criação que vão ter reverência para com vocês. Abra comigo, eu não gosto de ficar andando em muitos versos, você sabe disso quando eu estou fazendo uma exposição corrida do texto, mas abra comigo em Isaías no capítulo 8. Ande alguns livros aí na sua Bíblia. Vá lá para o texto de Isaías, no capítulo 8. Deixe-me mostrar uma coisa aqui que é muito interessante. Isaías, no capítulo 8, verso 13. Olha comigo aí. Os que ligam, ligam. Os que abrem, abrem. Isaías, capítulo 8, versículo 13, diz assim: o Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. É Ele que vocês devem temer, é dele que vocês devem ter pavor. Essas expressões hebraicas que aparecem aqui, ter medo de Deus e ter pavor de Deus, são justamente as mesmas expressões que aparecem aqui quando descrevem os animais tendo medo e pavor em relação aos homens. Uma reverência. De todas as aplicações possíveis, eu quero fazer a aplicação mais fundamental. Sabe qual que é a aplicação mais fundamental? Tem crente que se acha pai de pet. De novo, nenhum problema você ter um pet. Eu tenho um pet. A Benta. Falo muito. A Golden, linda. 48 quilos. A gente é muito, muito feliz por ter a Benta no nosso ambiente doméstico. É uma alegria ter a Bentinha com a gente. A Antonella, ela passa o dia assim com a Benta. Não tem problema ter pet, não tem problema. Deus nos deu essa autoridade, visto que no versículo 2 você tem, eles estão entregues em suas mãos. Nessa expressão está o nosso direito de domesticação dos animais. Tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, o direito de até comer dos animais, comer a proteína animal, Deus nos deu essa autoridade. E não tem problema termos pet, não temos problema. Inclusive a Bíblia nos diz que o homem justo, ele cuida bem dos seus rebanhos e dos seus animais. Mas uma coisa é o homem justo que cuida bem dos seus rebanhos e dos seus animais, outra coisa é o pai de pet. Que às vezes deixa de ter filho por causa do seu pet. Esse é o que está se curvando diante das coisas da criação. Ele está dando uma reverência para as coisas criadas sem perceber. Deus está dizendo, não, eu estou organizando a ordem criacional. Vocês não vão se curvar diante das coisas criadas, vocês não vão ter um temor reverencial em relação às coisas criadas, são as coisas criadas que vão ter um temor reverencial em relação a vocês a partir de agora. Que 2025, eu e você, nós não elevemos a categoria de Deus as coisas da criação. Que em 2025 a nossa reverência esteja somente em Deus e que a gente encontre o nosso lugar na ordem criacional. Porque quando a gente encontra o nosso lugar na ordem criacional, a gente não eleva a boa criação de Deus, a categoria de Deus, e não nos curvamos em idolatria a essas coisas.
a bênção da procriação, a bênção da proeminência, a bênção da provisão. Versículo 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. E o início do versículo 4, mas não comam carne com sangue, que é vida. Existe uma discussão muito grande, eu não vou transformar esse nosso tempo aqui de reflexão bíblica num tempo de academicismo do Antigo Testamento. Mas sim, existe uma discussão teológica acerca do real significado desse verso. Se Deus está, a partir desse momento, liberando o consumo da chamada proteína animal, ou se Deus está validando algo que já acontecia. Deu para entender? Então tem gente que olha para esse texto e fala, a partir desse momento então, a humanidade que antes era fundamentalmente vegetariana, agora também passa a consumir a proteína animal. E existem aqueles que dizem, não, eles já consumiam a proteína animal, aqui Deus está validando o consumo da proteína animal. O meu entendimento é que sim, aqui Deus está validando algo que já estava acontecendo. Mas isso não é algo tão relevante para a nossa reflexão aqui. O que é importante? É que Deus está dando a bênção da provisão aqui, gente. E Deus ele está provendo para Noé e para os seus filhos o sustento. A aliança noética garante que Deus ele vai prover. Ele está dando, eu estou dando a vocês. Vocês podem comer aqui, tá picanha. Você que é vegetariano ou vegano, não é pecado ser vegetariano ou vegano, mas eu tenho uma profunda dó de você. Tenho pena, real pena de você que não desfruta dessa bênção que Deus concede para que possamos consumir a proteína animal. Porque sim, o interesse de Deus é prover para nós, mas nós não vamos consumir a proteína animal de qualquer jeito. O texto no versículo 4 diz para nós que nós devemos comer a carne do animal que foi imolado, que foi sangrado. Porque, em primeiro lugar, dizer para nós que nós não podemos comer a carne com sangue, acredite, Deus não está pensando no chouriço, Deus não está pensando, enfim, em bife mal passado, não. O que o texto está nos ensinando aqui é que Deus está proibindo o consumo ou a crueldade com o animal. Consumir o animal enquanto ainda vivo. Vocês vão ter que degolar o animal, sangrar o animal, e então aí sim vocês vão poder consumir a proteína animal. Vocês não têm licença para crueldade, vocês não têm licença para fazer dessa minha liberdade para consumo da proteína animal, transformar isso num movimento de maldade e de crueldade sobre os entes da criação, os seres da criação. Então, pode comer, mas vocês não vão comer a carne com sangue, porque a carne com sangue é carne com vida. Em segundo lugar, o texto está nos protegendo de consumo de carne, ou seja, o povo não ia comer os animais que já estavam mortos ou em estado de putrefação, que não passaram pelo processo de serem sangrados. Então Deus está dizendo, olha, você também não vai comer animal que não passou pelo processo de ser sangrado, animal que já está morto. A ciência hoje mostra muito claramente a nós, né, que isso daí é algo danoso à nossa saúde. Mas mais do que as questões de saúde, mais do que o impedimento para a crueldade com os animais, Deus está despertando em mim e você aqui uma reverência para com o sangue. Porque, como você sabe, o sangue, ele é o símbolo da expiação de pecados que Deus vai usar ao longo de toda a história da redenção. No Antigo Testamento era por meio do sangue de animais que Deus expiava pecados, Deus perdoava pecados, era por meio do sacrifício de sangue de animais que Deus perdoava pecados. E é por meio do sangue do Filho de Deus que nós somos justificados e redimidos. Então, Deus sim já está apontando
para a sacralidade e a importância do sangue. Esse sangue que a gente vai celebrar daqui a pouco na mesa do Senhor, no processo de redenção. Então pode comer, porque Deus ele tem esse prazer de nos prover, e eu não sei se você já percebeu que comer também é algo que não é só algo que a gente faz por necessidade, mas a gente faz por prazer, né? Para que a gente precise se sustentar, a gente precisa comer. E Deus ele é tão bom, mas tão bom, que ele transformou o mecanismo de deglutição, de comer, em algo que é prazeroso a nós. Deus podia dizer assim, vocês vão comer como uma necessidade, sem prazer algum. Mas visto que a gente precisa comer, Deus transformou isso em algo realizador e prazeroso. Estava falando para o pessoal, e como é prazeroso, na minha silhueta diz para vocês, né, o quanto eu gosto do prazer da comida. 2 dias atrás eu estava na frente da churrasqueira, meus irmãos. Os últimos dias das férias, chamei lá os primos e todo mundo da família, falando, vamos ficar aqui e fazer o filé, e fazer a picanha, e fazer o baby beef, vamos fazer o negócio aqui. Porque além de ser uma necessidade que Deus está provendo, é também extremamente prazeroso. Deus não é contra prazer, meu irmão. Deus não é contra esse prazer da celebração da mesa. Pelo contrário, isso é uma dádiva que Ele nos concede. Isso é uma bênção que podemos desfrutar. E você já percebeu que nas nossas casas a gente despreza absolutamente a mesa? Com essa vida maluca que a gente vive, come eu não sei aonde, a gente deixou de ter aquele tempo de mesa, em que não somente a gente come por necessidade, para que a gente possa se sustentar sobre essa terra, mas quando a gente também comia na mesa com a família, como um movimento de realização espiritual, familiar. Eu venho de uma cultura familiar que a gente não podia tocar sequer no alimento, antes de todos terem chegado à mesa, e o meu pai ter feito a oração de gratidão pelo alimento. E como foi bom crescer num ambiente familiar assim. A gente esqueceu e perdeu isso. Deus está dizendo, come, porque comer não é somente a minha provisão a vocês, mas também é um mecanismo que eu estou dando como bondoso que sou para prazer e realização. Comam, assentem-se à mesa. A bênção da procriação, a bênção da proeminência, a bênção da provisão. E aí chegamos no texto que talvez vocês, na parte do texto que você esteja curioso sobre o que eu vou falar. A bênção da proteção. Eu queria chamar sua atenção para o fato de que essa aliança que eu estou falando aqui, a aliança noética, ela é uma aliança que fala sobre vida, né? Procriação é vida, proeminência é vida, provisão e alimento é vida. Aí a gente chega no verso que vai falar sobre a chamada pena capital, que é um mecanismo de Deus para a proteção da vida. Olha só o que ele diz. No versículo 5 ele diz assim, a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. Eu queria chamar a sua atenção a isso, pedirei contas. Quando Deus está dizendo que Ele vai pedir contas pelo sangue do próximo, Ele está dizendo, esse sangue não é teu, ele é meu, porque a gente presta conta daquilo que não é nosso. A gente presta conta daquilo que não é da nossa posse. Aquilo que é a nossa posse, a gente não precisa prestar conta para ninguém. Mas se a gente toma algo que não é nosso, se a gente empresta algo, a gente precisa prestar conta. Deixe-me tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer a você. Com 17 anos eu talvez fiz a maior aprontação que eu fiz na minha vida, com a minha família, com o meu pai. 17 anos de idade, estava me formando lá no ensino médio, e aí tinha aquele jantar de formatura que a escola promovia,
E na minha escola eles promoviam uma espécie de um jantar romântico lá, que os alunos eles tinham que cada um encontrar um parzinho e ir lá para o jantar de formatura do ensino médio. E aí, eu que garoto, adolescente, levado e, enfim, rebelde que era, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou abafar. Convidei uma das meninas mais bonitas da escola para ir comigo no jantar de formatura da escola. E falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa menina de carro. Eu tinha 17 anos de idade, não tinha habilitação, mas já sabia dirigir. E essa era a desgraça. Porque homens aqui sabem do que eu estou falando. Se tem uma coisa que um jovem de 17 anos quer, é fazer 18 para começar a dirigir. E eu tava naquele meu desespero, já sabia dirigir, tava tranquilo, falei assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma média com a menininha lá e vou buscar ela na casa dela de carro para levar ela pro jantar. Peguei a menina na casa dela. Estávamos indo ali na rota dos restaurantes, na Servidei Demarque. A polícia parou. Esse foi justamente que veio na hora. Falei, nossa. O policial apareceu na porta do carro, bastou ele aparecer na porta do carro. A menina lá já começou a chorar. Eu tentei segurar, ele falou, documento do carro e habilitação, por favor. Falei, eu não tenho habilitação não, tenho 17 anos de idade. Ele, o quê? De quem que é esse carro? Falei, não é meu não, é do meu pai. Aí ele olhou pra mim, todo arrumadinho, bonitinho, gravatinha borboleta, terninho, sabe? A menina também, toda maquiadinha, arrumadinha, ele olhou assim e falou assim, eu vou quebrar o teu galho, grande. Só liga pro teu pai, manda alguém habilitado vir aqui buscar o carro, que senão eu vou te levar pro DP e vou levar o carro pro pátio. Aí eu liguei, peguei o celular e liguei pro meu pai e falei, pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Como é que tá a festa? Então, não cheguei ainda. Ah, o que aconteceu? Tô aqui, 50 metros aqui do restaurante Florestal de São Bernardo. Eu fui parado pela polícia. Mas por que você foi parar pela polícia? Então, é que eu peguei o carro. Você pegou o meu carro? É. Tô chegando aí. Chegou em 15 minutos. Aí ele olhou pra mim, desacreditado do que eu tinha feito. Aí ele falou, não acredito que você fez isso. Mas fica tranquilo, menino. Vai pra tua festa, vai pro teu jantar. Quando você voltar, você vai me prestar contas. Você vai me prestar contas. Esse carro não é teu. Você vai me prestar contas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que toda vida, todo sangue pertence a Deus. E aquele que derrama está dizendo, um sangue toma uma vida. Está derramando um sangue de Deus, tomando uma vida de Deus. E Deus está dizendo, vou pedir contas. Você vai prestar contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Porque a vida do teu próximo não é tua, é minha, está dizendo o Senhor. Então como é que Deus protege a vida? Estabelecendo a pena capital. Ele diz, versículo 6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado. Deus está protegendo a sua imagem quando ele estabelece a pena capital. Agora, talvez você esteja pensando, mas pastor, como é que a gente lida com isso daí hoje, século 21, 2025, 12 de janeiro? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa questão da pena capital? Muito simples, porque o meu horário já andou. Em primeiro lugar, sim, a palavra de Deus nos ensina que a pena capital é um mecanismo de punição de crimes que Deus concedeu ao Estado e ao magistrado. Note que aqui na cena de Gênesis 9,
Noé, ele não somente está celebrando uma aliança com Deus, mas ele está servindo como uma liderança civil. Ele vai funcionar como um líder civil. Essa pena capital instituída aqui não é uma vingança, não é um justiçamento, mas é um mecanismo da organização civil que vai acontecer a partir desse momento, a partir de Noé. E Deus concedeu ao longo da história ao magistrado, à autoridade civil, a pena capital. Na antiga aliança, o exercício da pena capital era compulsório. A autoridade sequer tinha a opção de dizer se ia usar ou não. Ele tinha que exercer a pena capital. Mas na nova aliança, quando a gente olha para a nova aliança pós Jesus Cristo, tempo da graça, como muitos dizem, esse mecanismo continua à disposição do ministro do Estado. Mas agora ele é opcional. Na antiguidade, compulsório. O ministro tinha que usar. Depois do Senhor Jesus Cristo, no tempo da graça, ainda é um mecanismo que está à disposição do ministro do Estado. Romanos 13 deixa isso muito claro. Diz que o magistrado traz a espada. Acredite, espada ali em Romanos 13 não é para fazer a barba. É para derramar sangue. É para proteger a vida. Para vindicar o crime. Mas nós não temos nenhum imperativo bíblico de que o Estado tem que obrigatoriamente exercer a pena capital. É uma opção. Então nós temos estados que escolhem usar a pena capital, nós temos estados que não escolhem usar. Como você sabe, eu morei no Texas, o estado norte-americano que mais exerce a pena capital. E era muito interessante porque vira e mexe saía no jornal, fulano de tal vai ser literalmente morto amanhã. Saía no jornal. O crime é esse, tarará, vai ser morto amanhã. E assim, não foram poucas as vezes que eu abri o jornal e falei, tem uma execução amanhã. É uma licença que Deus deu para o magistrado, se ele quiser usar. Agora, quando eu morava lá no Texas, eu não ia para a porta do Ministério Público norte-americano e ficava com uma plaquinha falando, Deus é o Deus da vida. Não. Por quê? Porque Deus concedeu essa opção ao Estado. Se ele quiser usar, ele pode usar. Hoje moro no Brasil. Não temos a pena capital. Eu não vou para a porta da Câmara dos Deputados dizer estabeleçam a pena capital. Por quê? Porque, de novo, é uma opção. O Estado querendo usar, ele pode. Deus concedeu essa licença. Não é mais obrigatório. No passado, sim. Era imperativo. Era mandatório. Deus exigiu isso dos líderes da sua nação, do seu povo. Você vai retribuir e vai tomar a vida daquele que tem tomado a vida de outros, porque toda a vida pertence a mim, está dizendo o Senhor. Em último lugar, nós temos o sinal. E com isso é o caminho para o fim. O texto diz para nós o seguinte, versículo 12. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens. O meu arco que coloquei nas nuvens. A primeira coisa que eu preciso ajudar você a entender essa passagem é que, na antiguidade, o arco é o arco da flecha. O arco era símbolo de morte. Lembra que eu falei para você que essa é uma aliança de vida? O arco era o símbolo de morte. Um rei que tinha uma grande quantidade de a infantaria com arco e flecha tinha bastante vantagem. O arco é o equivalente do fuzil hoje, na antiguidade. Deus ele pega o símbolo da morte na antiguidade e fala, este vai ser agora o símbolo da vida. O símbolo que é o símbolo de morte, o arco. Aquilo que é usado para tomar a vida das pessoas. Eu estou dizendo a vocês, todas as vezes que aparecer um arco no céu, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com todo ser vivo
E nunca mais vou mandar água que vai matar as pessoas. Não vou mais mandar o dilúvio, porque o símbolo da morte, agora ele está sendo redimido para se tornar o símbolo da vida. Meus irmãos, foi justamente isso que Deus fez na cruz, por meio de seu Filho. Ele pegou a cruz romana, o símbolo da morte, e transformou em símbolo de vida. Porque acredite, como participantes dessa aliança celebrada em Noé, por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso arco-íris é a cruz. O símbolo que antes era de morte, hoje é o símbolo da nossa vida e da nossa redenção. Porque Deus, por ser um Deus de vida, um Deus de amor, um Deus de graça, Ele redime símbolos de morte. E meu irmão e minha irmã, ao longo desse ano, alguns símbolos talvez você vai experimentar. Talvez você vai casar esse ano. Queria convidar você a olhar o símbolo, o casamento, o evento, esse símbolo, esse movimento, como manifestação da graça de Deus na sua vida. Talvez você vai trocar de casa em 2025. Olhe para esse movimento como um movimento da graça de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é usar símbolos que demonstrem o seu amor, que demonstrem redimir símbolos que demonstrem a sua graça. Assim como a cruz no passado era símbolo de morte e se tornou para nós um símbolo da nossa vida e nossa vitória maior. Não tenha dúvidas que Deus ele vai colocar no seu calendário em 2025 alguns símbolos. Um casamento, uma promoção, uma cadeira lá no trabalho, uma casa, um carro, um diploma. Isso tudo é símbolo. Perceba-os como manifestação mais doce da graça de Deus na sua vida. Porque isso vai deixar claro a mim e a você, ao longo de 2025, que nós temos um Deus que está interessado em nos chamar para nos relacionar com Ele, nos chamando para procriar, encontrar a realização da procriação, nos chamando para esse exercício de proeminência de que não se dobra sobre as coisas criadas, que nos provê voluntariamente o Senhor, que nos protege, nos mostrando que Deus é um Deus de vida, mas acima de todas as coisas, nos levando para a cruz. Aquele símbolo que antes era de morte, hoje é o símbolo da nossa vida. Se 2025 não for o ano que você correr para a cruz de Jesus, correr para o Noé maior, 2025 vai ser jogado no lixo, na minha e na sua vida. A aliança noética, fundamentalmente, é a aliança que nos ensina a correr para Jesus. Abaixe sua cabeça e vamos orar.